Todos achavam que ele era um perdedor, mas ele tira uma espada da pedra, vira herói e consegue uma namorada. Sorey é um adolescente solitário que viveu com anjos em uma aldeia na montanha mais alta que Snoop Dogg. O único humano lá, com seu amigo Mike, explora ruínas. Um dia, Sorey faz parkour na montanha e encontra um prédio gigante. Há uma ruína que ele nunca explorou antes e planeja ver o que ela guarda. Os dois adolescentes encontram um dispositivo mágico e o desativam para remover uma parede mágica que os estava impedindo de entrar, e estão prestes a seguir em frente quando uma voz severa ordena que parem. Eles se voltam para ver Zenris, o avô de Mike e líder dos anjos, que proíbe os garotos de entrar na área do selo. Enquanto Mike se pergunta por que seu avô não os deixa explorar as ruínas, Sorey lê os Registros Celestiais, um livro. O mural conta a história dos anjos e dos humanos, e como eles já coexistiram pacificamente. Depois de banir as forças do mal do mundo, as pessoas começaram a adorar os anjos, e entre eles, aqueles com talento foram abençoados pelos poderes dos anjos, e foram chamados de heróis que protegeriam os humanos da calamidade, e os levariam à paz e à prosperidade. Sorey acredita que o livro fala a verdade, e a ruína que eles viram hoje corresponde à descrição da capital dos anjos, o lugar mais importante na história compartilhada de humanos e anjos. Mike concorda com seu amigo, e apesar do aviso de seu avô, ele decide criar Sorey para que ele encontre algo interessante na ruína primeiro. No dia seguinte, Sorey entra na ruína e usa um gancho para pular para outros prédios como um Homem-Aranha do Walmart. Em seguida, ele entra no interior do prédio e vê um majestoso mural do herói brandindo a espada sagrada. Sorey compara o mural com o diagrama do livro e exclama que ele é igualzinho ao da capital dos anjos. Depois disso, ele percebe que uma estátua em frente ao mural está usando uma luva com o brasão do herói. Nesse momento, Mike chega e pega a luva com inveja, mas reconhece que Sorey venceu a corrida. De repente, raios e trovões dançam no céu, e Sorey percebe que não é natural. A julgar pela forma como está fluindo em direções estranhas, os meninos correm para um lugar seguro, temendo que a ruína esteja chamando raios para si mesma para se livrar dos intrusos. Mas então Mike cai em uma armadilha. Sorey e Mike caem em um buraco, e pouco antes de chegarem ao chão, Mike invoca seu cajado mágico e usa sua magia de água para salvar Sorey. Mike faz uma aterrissagem limpa e comenta como o buraco era enorme e largo, e Sorey diz a ele que sua mãe ainda não caberia nele. Sorey olha ao redor e percebe que está em um templo, decidindo explorá-lo. Ele logo encontra uma plataforma desmoronada e vê um humano nos escombros. Mike não acredita que um humano chegue ali e impede Sorey de ajudar, pois seu avô disse para evitar humanos. Sorey insiste que a garota pode estar viva, e Mike o chama de idiota antes de concordar em ajudar. Sorey utiliza o gancho para balançar-se e atravessar uma ponte invisível em direção à garota. Mike aconselha Sorey a reconsiderar, mas ele desperta a cavaleira, que fica bastante surpresa. Sorey estende a mão para ela, mas há uma hesitação. Subitamente, a garota questiona se ele é o herói, surpreendendo tanto Sorey quanto Mike, que ficam sem palavras. Ele diz que é um humano comum, embora nunca tenha visto um antes. A cavaleira Alicia fica chocada e pergunta se é a capital dos anjos. Sorey acha que sim, mas o único herói está no mural. Alicia se decepciona, achando que o herói é só uma lenda e o mundo não pode ser salvo. Sorey a leva ao vilarejo, e Mike o adverte que trazer um humano é má ideia. A garota se recusa a deixar a aldeia. Sem revelar seu nome, Sorey acha que ela não é má, e a olha nervoso. Alicia só vê Sorey, não Mike, percebendo que seu avô estava certo sobre humanos comuns não os verem. Ao saírem das ruínas, Alicia se encanta com a vista, e lamenta não ter trazido sua DSLR. Eles chegam na Vila dos Anjos, e Mike denuncia o humano ao avô. Sorey está com Alicia quando outros anjos aparecem, e ele quer apresentá-los, mas ela o interrompe, pedindo ajuda aos anjos para salvar o mundo da escuridão. Os anjos nada dizem, não que ela os ouça, mas um pede a Sorey que diga à garota para partir antes de causar problemas. Mais tarde, Sorey vai até Zenris, que o ensina sobre os perigos de trazer humanos para cá, mas ele diz que não pode deixá-la desamparada nas ruínas. Zenris entende suas preocupações, mas pede que ele mande a garota de volta, porque os humanos sempre causam desastres para os anjos. Sorey ressalta que ele é um humano e que tem vivido pacificamente aqui, e fala sobre como os livros dizem que os humanos coexistiam alegremente com os anjos. Mas Zenras diz que tudo isso faz parte do passado. À noite, Sorey janta com Alicia, que pede desculpas por tê-lo assustado durante o dia ao chamar os anjos. Ela não percebeu que eles estavam aqui, e acha que Sorey pensará que ela é esquizofrênica. Ele não esclarece o mal-entendido, e em vez disso, pergunta a ela sobre seu mundo. Ela diz que é de Lady Lake, a capital do Reino das Terras Altas. Sorey ouviu o nome da cidade, que tinha uma história sobre uma espada sagrada, que só poderia ser retirada pelo herói. Alicia confirma que eles têm a espada sagrada nessa cidade.
mas ninguém conseguiu criar jogos fortes o suficiente para derrubar a espada em breve. Sorey lê um livro enquanto Alicia adormece e tem um pesadelo em que um demônio aparece de dentro de um tornado de fogo e ameaça devorá-la. Ela acorda gritando e Sorey corre para ela. Depois de se acalmar, ela percebe os registros celestiais na mão de Sorey e diz que também foi inspirada por esse livro a viajar pelo mundo e explorar ruínas. No entanto, o mundo não está em condições de ser explorado no momento, pois as calamidades vêm uma após a outra e ela sobreviveu a uma delas. Ela conta a ele como se perdeu em uma floresta escura em um dia chuvoso. Depois de se separar de seus amigos, ela encontrou uma ruína na floresta e se abrigou lá. Mas ela não sabia que havia uma pequena criatura mascote junto com ela nas ruínas. Alicia dormiu nas ruínas e, pela manhã, acordou e encontrou um mural do herói brandindo a espada sagrada. Ela ficou maravilhada e olhou o buraco, esperando que a levasse à verdade. Sem saber que a pequena criatura, um anjo menor, a seguia, Alicia leu sobre a capital dos anjos. Era um lugar sagrado onde poucos humanos escolhidos podiam entrar e liderar a humanidade como heróis. Embora achasse que era um mito, Alicia continuou sem perceber que um exército de insetos rastejava em sua direção. O anjo mineiro tentou alertá-la, mas ela não o via. A criatura usou sua barreira invisível para deter os insetos. Ela se virou, em pânico ao vê-los. O anjo menor desintegrou alguns insetos, mas Alicia estava apavorada. A criatura chutou os insetos contra a parede, criando um buraco que fez Sorey perceber que era oca. Ela bateu na parede com o ombro e caiu dentro da sala secreta. Ela se viu descendo por um escorregador de água que a levou a uma piscina. No entanto, Alicia logo descobriu que a piscina era extraordinária, pois tinha água antigravitacional e ficava no teto de um corredor. Assim que Alicia olhou para fora da água, ela caiu de cara no corredor e desmaiou. Ela logo acordou e encontrou a saída que a levava a uma cachoeira gigante. Ela encontrou uma árvore em frente a ela, com um pequeno pilar de pedra com a marca de um herói ao lado. Quando ela verificou, o pilar começou a se mover sozinho e chegou a um lugar com muita luz solar. A crista do pilar brilhou e o chão estremeceu quando a água se dividiu e deu lugar a um túnel que levou Alicia para dentro das ruínas. Ela ficou perdida por um longo tempo, e então, chegou a um templo gigante, onde a estátua repentinamente disparou um raio contra a plataforma em que ela estava, e a fez cair no chão. A Alicia diz que foi onde Sorey a encontrou. Alicia afirma que acreditou nas lendas, e veio até aqui para encontrar os anjos, mas descobriu que tudo não passava de um mito. Enquanto isso, Sorey contempla suas palavras, e se pergunta se pode lhe dizer a verdade. Alicia vai para fora, e chora enquanto Zenris e outros anjos cuidam dela. Na manhã seguinte, Sorey encontra Alicia dormindo do lado de fora com um chale enrolado nela, e percebe que os anjos gostaram dela. Sorey leva Alicia até as ruínas, e mostra a ela o mural e a luva do herói. Ele explica que os anjos são reais, não apenas histórias de contos de fadas, e acredita que o herói será aquele que salvará o mundo. Sorey compartilha seu sonho de ver humanos e anjos convivendo juntos em harmonia. Ele pede a Alicia que acredite nesses sonhos, e entrega a luva a ela, na esperança de que isso traga uma nova esperança para o futuro. Logo chega a hora de Alicia ir embora, e ela se despede de Sorey enquanto dá alguns passos. Ela se vira para trás e finalmente diz a Sorey seu nome, pedindo desculpas por tê-lo mantido em segredo de seu salvador. Alicia então caminha até ele e diz que não pôde ver ou ouvir os anjos, mas certamente sentiu a presença deles na aldeia e pode senti-los até hoje. Sorey fica sem palavras, e Alicia lhe diz que o julgamento da espada sagrada será realizado em breve, sugerindo que ele participe dele. Ela menciona que o herói original provavelmente era alguém como Sorey, e por isso, entrega-lhe a luva, afirmando que ele é merecedor dela. Quando Alicia deixa a aldeia, Zenras percebe a presença de um intruso. Ele se levanta rapidamente, mas não consegue visualizar nada. Em seguida, ele solicita que todos procurem pelo intruso. Sorey e Mike se unem à busca, e ao avistarem uma chama azul distante, começam a correr na direção dela. Eles descobrem que o humano com orelhas de raposa já derrotou um dos seus. Foxy fica animado ao ver mais dois companheiros de brincadeira, e Sorey e Mike sacam suas armas. Eles lhe dizem para ir embora antes que o obriguem, mas ele apenas ri e zomba deles. Sorey corre em direção a ele, mas Foxy o ataca com grande velocidade, dominando-o com seus movimentos rápidos. Ele agarra a garganta de Sorey, o faz atravessar uma parede e o leva para a floresta profunda, onde o joga fora. Foxy está prestes a dar um Rasengan em Sorey, mas ele se esquiva do ataque. No último momento, Foxy corre para ele novamente, mas Mike chega para apoiar seu amigo e atira em Foxy com uma pistola de água. Ele se esquiva do ataque e Mike o segue com lanças de gelo. Foxy também se esquiva e, em seguida, pula atrás de Mike, com o objetivo de acabar com ele primeiro. Sorey o protege e dá um forte golpe no estômago de Foxy que o faz voar e se chocar contra uma parede. Apesar do ataque, ele sai ileso. Mas então o verdadeiro chefe, Zenris, faz uma entrada arrojada e dá a Foxy uma última chance de fugir. Ele a aceita dessa vez, dizendo que não quer perder tempo com acompanhamentos, quando pode comer o prato principal antes de fugir.
Sori então se desculpa com Zenris, acreditando que o invasor descobriu sobre a aldeia porque ele deixou Alicia entrar. No entanto, Mike e Zenris acham que o ataque não foi culpa nem de Sori nem de Alicia. À noite, Sori se lembra do que Foxy disse sobre o prato mutilado e percebe que ele devia estar atrás de Alicia desde o início. Ele corre para salvá-la e pede desculpas aos amigos por tê-los deixado sem dizer nada, mas Mike está bem ali com ele, pois planeja se juntar a ele em sua jornada. Sori fica surpreso e lhe pergunta por que ele quer fazer isso. Mike responde que, se Foxy está atrás de Alicia, eles precisam ajudá-la, e Sori não será suficiente para isso. Ele mostra uma adaga que encontrou nas ruínas e que Alicia perdeu. O punhal tem o brasão real de Hyland, mostrando que Alicia é uma princesa e não um cavaleiro comum. Devem ajudá-la. Sori fica feliz que seu amigo vá junto. Mike cora ao dizer que não pode deixar Maeve sozinha. Eles vão ao reino humano, e Mike passa a mensagem do avô. Sori deve seguir seu caminho e viver intensamente, mais completo. Eles logo chegam ao reino humano, e quando o sol nasce, os olhos de Sori brilham de admiração ao contemplar a vista maravilhosa. Sori e Mike viajam por aí até finalmente chegarem à cidade de Lagolik. Eles veem uma enorme multidão entrando na cidade e, como são caipiras, ficam atônitos com o grande número de pessoas. Enquanto Sori está olhando para a fila, uma comerciante ruiva aparece e o ajuda a atravessar o portão, pois percebe que ele é um recém-chegado que não está acostumado com o modo de vida na cidade. Ao descobrir que ele não possui um passe, ela sugere uma maneira alternativa e rápida de entrar. Ela menciona sua caravana, chamada Sparrow Feathers, que oferece vistos gratuitos para a entrada. Ela ajuda Sori a passar pela entrada e, em seguida, pede um pagamento em dinheiro. Sori então aprende sobre o conceito de dinheiro e explica que não possui nenhum. A ruiva não acredita nele e começa a procurar em sua bolsa, onde encontra um punhal com o brasão real. Sori se recusa a entregá-lo a ela, alegando que precisa devolvê-lo a alguém, e a ruiva entende, dizendo que Sori lhe deve um agora. Logo, Sori e Mike entram na cidade e ficam maravilhados com suas vibrações festivas. Sori agradece à ruiva antes de ela sair para tratar de negócios, mas quando se volta para Mike, descobre que ele está tendo um derrame por causa da aura maligna presente na cidade. Acontece que isso foi mais do que apenas um golpe de sua natureza introvertida, que melhora assim que ele se afasta das pessoas. Nesse momento, Sori avista Foxy no mercado. Foxy corre, fazendo parkour pela cidade, e Sori o segue e finalmente o alcança. Ele exige saber por que Foxy está atrás de Alicia, e ele responde que aceitou um contrato para assassiná-la. No entanto, ele descobriu que as coisas são sempre divertidas perto da princesa, e por isso, desistiu de assassiná-la. Mas isso significa apenas que outras partes estão atrás dela agora. E ele diz a Sori para se divertir protegendo a garota antes de fugir. Logo, Sori e Mike entram na fila para o ritual da espada sagrada, e quando entram no templo, o ritual está prestes a terminar. Alicia e seu professor estão presentes lá, junto com outros membros do conselho. A espada sagrada das lendas está incrustada em uma rocha, e em sua base, uma beldade de cabelos brancos dorme. Apenas Sori e Mike parecem notá-la, e percebem que ela é um anjo que deu a espada sagrada ao herói original. Um cavaleiro forte aparece para erguer a lâmina, mas, enquanto ele luta e falha, a mulher de cabelos brancos acorda, sentindo a forte aura maligna que vem da plateia. O professor de Alicia declara que seu país não pôde realizar esse julgamento nos últimos anos, devido à situação do mundo, mas desta vez conseguiram por causa da princesa. Enquanto aplaudem, um conselheiro está insatisfeito e olha para um assassino que contratou para lidar com ela. Após o cavaleiro falhar em defendê-la, Alicia avança e diz que o reino está em más condições com os vizinhos e a guerra pode começar. Ela afirma que muitos acham que organizou o julgamento para elevar o moral antes da guerra, mas ela não quer isso. Alicia declara que deseja alcançar a paz e a harmonia com seus vizinhos, portanto, não planeja atacá-los até que eles ataquem primeiro. Sua declaração não é bem recebida pelo público, que teme e entra em pânico com a guerra e a atitude insensata de seu líder. E a aura maligna que envolve a área se torna mais densa. Mike e a garota de cabelos brancos sentem isso, e de repente, a escuridão se instala e todas as tochas explodem com uma chama azul. As janelas são manchadas pela escuridão, e uma aura maligna flui em direção ao centro, formando uma bolha gigante que se rompe para revelar um dragão ou demônio fantasma. O demônio voa, destrói o templo e o incendeia, mas, quando se aproxima da espada sagrada, sua energia o repele. Sori percebe que só há uma maneira de deter o demônio, e corre em direção à espada, chamando o nome de Alicia. Ele quase é atingido pela cauda do demônio, mas consegue alcançá-la. O prédio está pegando fogo e todos estão em pânico porque nem sabem o que os atingiu. Como não conseguem ver o demônio, Sori corre até a espada e a mulher na frente dela e se apresenta a ela. Ele pede a ela que faça algo contra o demônio com seus poderes, mas a mulher responde que somente o herói pode purificá-lo. Ao vê-lo falar com o ar vazio, Alicia percebe que Sori pode realmente ver anjos, mas antes que ela possa perguntar a ele sobre isso, um assassino a ataca. Alicia se esquiva e bloqueia os ataques, mas o assassino tem uma estatística de agilidade maior do que a dela, e a domina. O professor de Alicia quer ajudá-la,
Mas o principal conspirador por trás do assassinato, o chanceler Bartolou, diz a ela para ajudar outras pessoas a evacuar. Sorry fica dividido entre tentar ajudar Alicia e salvar todo mundo, e como é simples, escolhe a primeira opção. No entanto, Alicia grita para ele parar e diz para ele fazer algo sobre o demônio, pois não há mais ninguém que possa fazer isso. Sorry vai até a espada sagrada, e a mulher diz que, como ele pode vê-la, ele tem as qualificações necessárias para ser um herói. No entanto, ela não planeja deixá-lo manejar a espada antes que ele revele por que deseja esse poder. Sorry primeiro pergunta o nome da mulher e descobre que ela se chama Layla, e então lhe conta sobre seu sonho de descobrir ruínas ao redor do mundo. Ele quer usar o conhecimento das ruínas para criar harmonia entre humanos e anjos mais uma vez, e derrotar o demônio o deixará mais perto de seu sonho de alcançar a paz eterna. Depois de fazer seu discurso, ele estende a mão para a espada, e quando está prestes a tocá-la, uma luz brilhante emana dela, e o tempo para. Sorry se pergunta se isso é o que as pessoas chamam de referência de Jojo, mas então ele ouve a voz de Layla vindo da espada. Ela diz que o herói é a pessoa mais solitária, que toma decisões difíceis, e pode ser odiado mesmo após salvar as pessoas. Sorry responde que não se importa em seguir esse caminho se puder proteger todos. Ele segura a espada, e o brasão aparece em sua mão. Retira a espada da pedra, e o tempo se move novamente. Sorry irradia uma aura dourada, e quando o demônio ataca, ele não se intimida. Ele corre em direção ao dragão fantasma, cortando-o com facilidade, e então aterrissa no chão, exibindo seu traje Genshin Impact e uma espada flamejante gigante. Todos ficam atônitos ao vê-lo, e então, o espírito de Layla aparece ao lado dele, dizendo-lhe para usar o poder dela para derrotar o demônio. Sorey canaliza seus poderes de chama por meio da espada, e com um golpe, incinera o demônio. A escuridão desaparece com a derrota do monstro, e o fogo no prédio também se apaga. Sorey volta ao normal depois disso, e a espada desaparece e entra em seu corpo, enquanto todos o olham incrédulos. O assassino, atrás da vida de Alice, foge pouco antes de Sorey entrar em colapso. 3 dias depois, Sorey acorda na casa de Alice e encontra Mike e Layla ao seu lado, que dizem que ele estava muito cansado por causa da canalização da energia da espada e que teve febre alta enquanto estava inconsciente. Sorey fica sabendo que Alicia o salvou, e imediatamente percebe que a vida dela também estava em perigo. Quando ele pergunta por ela, ela chega à sala e expressa seu alívio por vê-lo bem. Eles tomam um farto café da manhã e agradecem um ao outro por terem salvado suas vidas. Alicia afirma que seu coração ficou acelerado quando o viu puxar a espada e derrotar o monstro. E para agradecê-lo por isso, ela preparou um presente. Sorey veste o traje de herói, uma versão atenuada de seu traje de Genshin e, embora as meninas o elogiem, Mike diz que isso é apenas passar batom em um porco. Enquanto Sorey está conversando, Alicia pergunta se os anjos estão presentes aqui. Sorey confirma e apresenta Mike e Layla a ela. Alicia sempre acreditou que Sorey se tornaria um herói e pensa que os outros são inúteis por não conseguirem ver os anjos. Layla quer dizer a Alicia que ela não é inútil, e pede a Sorey para segurar sua mão, a fim de ativar seus poderes, e transferir os dados necessários. Sorey segura a mão de Alicia enquanto Layla fala com ela, mas nada acontece. Ela pede que ele feche os olhos. Ainda assim, nada muda. Mike diz que Sorey não se concentra por segurar a mão de uma garota pela primeira vez. Layla pede que ele coloque mais blocos sensoriais e prenda a respiração enquanto fecha seus ouvidos. Depois, ao falar com Alicia, ouve as vozes dela e de Mike. Layla diz a Alicia que anjos veem o coração humano. Quem ignora isso cria uma aura maligna e calamidades, mas Alicia não fez isso. Elas conversam até Sorey chegar, interrompendo, ofegante por segurar a respiração. Ele pergunta a Layla sobre lidar melhor com isso. Layla diz que ao dominar suas habilidades de herói, não precisará bloquear os sentidos. Sorey vê isso como boa notícia, e acredita que, se melhorar suas habilidades de herói, poderá entregar a voz do anjo a todos. Mas Layla acha impossível, pois Alicia tinha talento para reconhecer anjos. Alicia é convocada ao palácio, e Layla sugere a Sorey um passeio. Enquanto isso, eles andam de carruagem e Sorey vê a marca do herói nas ruas. Alicia diz que as pessoas esperam há séculos pelo retorno de seu herói, e é assim que o recebem. Sorey fica nervoso com as expectativas esmagadoras, e Alicia o deixa com os anjos no portão do palácio, onde ele tem outro ataque de fraqueza. Layla explica que a causa é a aura maligna, e Sorey também a vê agora. Ela diz para ele se concentrar e descobrir a fonte. Sorey descobre que a aura maligna vem de um portão em ruínas. Acostumando-se à aura, ele decide entrar para ver a origem. Sorey encontra uma parede oca, uma porta selada com autenticação de 2 fatores. Mike acha a primeira chave, mas surge outra fechadura. Layla pergunta como sabem tanto sobre ruínas, e eles dizem que era a única diversão quando moravam na cidade. A aldeia. O segundo cadeado tem o brasão real das Terras Altas.
Sorey esqueceu de devolver a adaga de Alicia como chave. Ele coloca o brasão no selo, abrindo a porta mágica. Entram num corredor escuro, onde as tochas acendem automaticamente ao passar. Logo chegam a uma área com forte aura maligna. E Sorey se surpreende ao ver uma estátua de dragão. Ele sabe que os dragões são chamados de símbolo da má sorte e da encarnação da calamidade. E se um humano cria uma estátua de um deles, ele também pode ser um adorador do demônio. Sorey se pergunta se a estátua é a fonte da aura maligna, mas Layla acredita que seja outra coisa. Nesse momento, eles sentem uma atividade no alto e olham para cima para encontrar um demônio morcego fantasma. Ele ataca o grupo que os está separando, e quando Mike usa seu ataque de gelo, ele se fragmenta em morcegos menores. Layla diz a Sorey para se preparar, e ele usa seu poder para cortar os morcegos com sua espada. Layla também o apoia usando talismãs explosivos, e, irritados com isso, os morcegos se combinam para se tornar o demônio gigante novamente. Eles atacam Mike, e Sorey corre para salvá-lo, mas percebe que é muito complicado lidar com o morcego gigante. Layla pede a ele que o disperse em morcegos menores. Assim, ela poderá purificá-los com suas chamas. Sorey corre para o demônio e o corta em fragmentos menores que se transformam em morcegos, e Layla espalha seus talismãs na sala para usar seu poderoso vórtice de chamas que queima a aura maligna que controla os morcegos. Os morcegos voltam ao normal e voam para longe, e Sorey fica feliz por terem vencido. Layla verifica a saúde dele e diz que ele pode usar a força sobrenatural que recebe dos anjos, mas assinar um contrato com eles causará estresse em seu corpo. Ela diz que se ele se sentir sobrecarregado, ela pode entrar nele, mostrando sua forma espiritual e entrando em seu corpo. Sorey se assusta e chama Layla de volta, mas Mike lembra que a aura maligna persiste e a fonte parece estar no fundo. Eles entram em um cômodo escuro e degradado. Layla ilumina, e Sorey se horroriza ao ver esqueletos e correntes, percebendo ser uma sala de tortura. Mike também está enojado, e Layla explica com tristeza que essa ruína foi criada pelos reis anteriores do reino de Highland. As pessoas que se rebelaram contra o governo desapareceram, como acontece na China e na Rússia, e depois foram trazidas para cá e executadas em segredo. Seus corpos definharam com o tempo, mas seu ódio agora se transformou em uma aura maligna e está gerando demônios. Sorey está horrorizado, mas fica aliviado ao saber que, pelo menos, Alicia não está envolvida em nenhuma dessas crueldades. Layla diz que o trouxe aqui para falar sobre o papel final do herói. Destruir o Lord of Calamity, fonte e criador da aura maligna. Sua aura é tão intensa que pode arruinar o mundo, e Sorey ainda não está pronto para enfrentá-lo. Por isso, Layla pede que ele viaje, encontre motivos para proteger o mundo e se fortaleça para enfrentar o inimigo final. Sorey está tenso, mas Mike diz a ele para não pensar muito sobre isso com seu cérebro vazio. Nesse momento, eles sentem a água enchendo a sala, e Layla percebe que a aura maligna aqui corrompeu até mesmo partes do lago. Ela diz aos amigos para fugirem no momento em que fontes de água escura irrompem e o teto racha por causa delas. Mike usa sua magia de gelo para congelar a água e cria uma chance de fugir, mas o gelo derrete logo, e eles descobrem que até o salão principal está inundado. Uma fonte de água joga Sorey para cima, que perde o equilíbrio e está prestes a levar uma cabeçada da estátua gigante do dragão. Mas Mike e Layla combinam seus poderes para salvá-lo. Eles correm para fora esperando que lá seja seguro, mas encontram uma terrível tempestade, e Layla aponta para cima dizendo que uma forte aura maligna está causando isso. Há um terrível tornado escuro no meio da cidade, e embora Sorey e seus amigos fiquem atônitos ao vê-lo, eles também estão determinados a detê-lo. Mas, o tornado não é o pior, porque eles enxergam um dragão dentro dele. O tornado está indo na direção do palácio, e Alicia fica chocada ao ver isso. Ela imediatamente ordena aos guardas que levem todos os civis para dentro do palácio. Quando o professor percebe que Sorey está diante do tornado, Mike comenta que não há como pará-lo, e que enfrentar o dragão é muito arriscado. No entanto, Sorey não quer deixar Alicia sozinha. O dragão não pode se machucar. No entanto, o dragão de repente voa para longe, e o tornado se dissipa, e o tempo volta ao normal. Layla ainda está abalada, e diz que nunca esperava ver um dragão aqui, e o que era ainda mais assustador, era que ele parecia ser feito de uma aura maligna. Logo Alicia vem correndo para agradecer a Sorey, e as pessoas da cidade também se reúnem ali. Eles acreditam que o herói afugentou o dragão, e começaram a torcer por ele, não lhe dando chance de se explicar. Nesse momento, o chanceler Bartlow, o planejador, chega ao local e pede a Sorey que o acompanhe no jantar, pois deseja agradecê-lo adequadamente. Alicia não apoia essa ideia porque acha que Bartlow quer manipular o herói, mas Sorey só consegue pensar em comida de graça, então ele aceita o convite e pede que ela seja sua acompanhante. Mais tarde, eles retornam à mansão dela, mas, no caminho, Sorey vê a destruição causada pelo tornado e pede a Alicia que pare a carruagem um pouco. Eles vão para fora porque Sorey notou que a aura maligna está ficando mais forte, e Layla diz que não falta muito para que ela domine completamente a cidade. Logo eles chegam à casa do chanceler, mas o criado não deixa Alicia ir com Sorey,
dizendo que ela foi chamada pelo rei imediatamente. Ela reluta, mas não pode se mover por conta própria, pois o rei está envolvido. Sorey então se encontra com Bartlow, que pergunta sobre seu relacionamento com Alicia. E Sorey revela que eles são amigos. O velho quer ser amigo dele e oferece uma bebida. Mike avisa Sorey sobre a comida grátis, testando se está envenenada. Após saber que é segura, Sorey bebe. Bartlow pergunta sobre seus planos, e Sorey diz que quer derrotar o dragão para buscar a paz. À noite, enquanto Sorey dorme, Mike chama Layla para conversar, pois perdeu o propósito após morrer. Seu melhor amigo virou herói. Ele pergunta a Layla como ajudar Sorey, e ela diz para ir ao norte e achar uma ruína com um artefato lendário como a espada sagrada. Ela crê que isso ajudará Sorey. Então, Mike parte sozinho. De manhã, Sorey percebe a ausência de Mike. Entra em pânico, mas logo se acalma. Acreditando que seu amigo tem um bom motivo para ir sem avisar, ele decide seguir adiante. Sorey corre atrás do dragão. Ele conhece Alicia, que foi enviada pelo rei para ajudar uma cidade com peste. Ela se junta a ele como guarda-costas para a cidade próxima. Nos intervalos, ela diz que quando o dragão surgiu, uma montanha lendária chamada Rayfok apareceu. Eles parecem conectados aos dragões, então ele deve ir lá buscar pistas. Durante a jornada, eles atravessam uma vasta floresta onde encontram águas vivas mágicas. Alicia explica que durante o dia, essas criaturas são gentilmente inofensivas, mas que à noite se tornam extremamente agressivas. Sorey e Layla percebem que há um demônio escondido dentro delas. Com coragem, Sorey avança e realiza a purificação da criatura. No dia seguinte, Alicia informa ao grupo que a cidade está enfrentando uma grave peste, que tem causado muitos problemas aos habitantes. Os médicos da capital talvez não ajudem muito. Ela pergunta a Sorey sobre sua história, e ele diz que Zenhas o salvou de um incêndio e o adotou. Segundo Zenhas, ele sempre podia ver e ouvir anjos, e Alicia quer saber mais. Sorey recita dos registros celestiais que anjos não são todos poderosos, e controlam um dos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Nos tempos antigos, os humanos podiam vê-los e ouvi-los, mas depois pararam de reverenciá-los e perderam a capacidade de interagir com eles. Logo, os humanos começaram a lutar entre si, e a Era do Caos começou a levar o mundo ao seu estado atual. Logo, eles se separam, e Sorey segue para o Monte Rayfok, enquanto Mike chega às ruínas após uma longa jornada. Ao mesmo tempo, ambos se lembram de como sempre foram inseparáveis, e sonhavam em explorar todas as ruínas do mundo juntos. Mike adormece no portão das ruínas, e quando acorda na manhã seguinte, vê a vista majestosa. Ele caminha até as ruínas semi-submersas e mergulha para entrar nelas. Ele chega ao centro das ruínas e encontra um ramo majestoso. Mas quando está prestes a pegá-lo, um grupo de demônios semelhantes a insetos o ataca. Ele luta com seu cajado, mas não consegue fazer muito e recua, felizmente entrando em contato com o ramo e ganhando seu poder. Com esse poder, ele afasta os demônios e decide voltar para Sorey imediatamente. De volta ao local de Sorey, ele e Layla sobem a montanha, mas a aura maligna fica mais espessa, causando-lhe problemas para respirar. Nesse momento, eles ouvem um forte estrondo e um guarda-chuva vem em sua direção. Enquanto Sorey se pergunta o que está acontecendo, a garota cai da montanha com grande velocidade, e felizmente para ela, Sorey estava no caminho de sua trajetória. Ele sofre o impacto da queda, e de alguma forma, consegue ficar de pé, mas em vez de agradecê-lo, a garota o chama de molestador. Layla reconhece a garota como o anjo Edna, mas, enquanto eles se cumprimentam, um demônio orc os ataca com sua massa com espinhos. Sorey mal se esquiva do golpe esmagador, e Edna usa sua magia de terra para mandar o demônio pelos ares. Ela se abaixa dizendo que estava aqui apenas em sua patrulha de rotina, e que não esperava encontrar tantos convidados indesejados aqui. Sorey agradece, mas ela diz que é muito cedo para isso, pois o demônio ainda está vivo. Sorey ataca o monstro com sua espada flamejante, mas seus ataques não têm efeito sobre ele. O demônio está prestes a mandá-lo pelos ares, mas Layla o protege com sua magia de fogo. Seus ataques também não têm efeito sobre o monstro por causa da aura maligna espessa. Mas então, um misterioso pistoleiro atira nele, e o demônio cai após ser queimado por chamas azuis. Ele se dissipa, e Sorey se pergunta o que acabou de acontecer enquanto o pistoleiro se aproxima, e lhe diz que ele foi um herói patético. Layla identifica o homem de pele escura como o anjo Zavi, que usa um artefato especial que pode matar demônios. Sorey o confronta, dizendo que não havia necessidade de matar o demônio se eles pudessem ter purificado a criatura dentro dele. Mas Zaved ri, dizendo que às vezes, a morte é a única salvação. Edna diz a Zavi para ir embora, mas ele diz que não irá embora até matar seu alvo. Nesse momento, Sorey sente que algo está se aproximando, e a aura maligna ao redor deles começa a se elevar, enquanto a terra treme. Zavid diz que o dragão que ele está mirando está aqui, e com certeza, o dragão voa em direção a eles e ruge. Edna chama seu irmão, e Zavi diz a Sorey, chocado, que o dragão é na verdade o irmão mais velho de Edna, e seu ex-melhor amigo.
O dragão começa a se mover em direção a eles, e Sorey diz que eles deveriam purificá-lo, já que ele é originalmente um anjo, mas o dragão quase o esmaga sob seus pés. Zaveid o salva no último momento, e lhe diz que dragões totalmente manifestados não podem ser purificados, e Layla e Edna também apoiam sua afirmação. Zaveid diz que vai matar o dragão com suas próprias mãos agora, mas antes que ele possa atirar, Edna cria uma parede de pedra entre eles, pedindo que ele deixe seu irmão em paz. O irmão dragão dela a ataca, mas Sorey salva sua vida. Zaveid atira no dragão e diz a Sorey para fugir com Edna. Sorey a leva a um lugar seguro, mas Edna ainda se recusa a agradecer e o chama de molestador antes de perguntar por que ele estava lá. Ele fala sobre o dragão que atacou a cidade, mas Edna diz que não era seu irmão. Sorey sabe e diz que queria ir à montanha para entender os dragões e o motivo do mundo estar caindo ruim ultimamente. Edna diz a ele para ir embora agora que viu seu dragão, mas Sorey diz a ela que quer encontrar uma maneira de salvar seu irmão a qualquer custo. Ela o chama de idiota, mas depois lhe conta que seu irmão amava os humanos e um dia saiu para visitar a cidade deles, mas quando voltou, era um dragão. Ela acha que ele passou muito tempo com eles e foi contaminado pela aura maligna deles, o que o transformou em um monstro que não pode ser purificado. No entanto, Sorey diz que o mundo tem mistérios e talvez encontrem como purificar um dragão. Ela se comove, mas nota a luta entre Zavi e Aizen. Zavi erra os tiros no dragão, que o domina com força e fogo. Edna se preocupa com o irmão, mas Zavi pede que se afaste, pois não lembra dela ou de nada. Então, ele decide que precisa fazer alguma coisa, mesmo que seja inútil, e pede a Layla que lhe empreste toda a sua força. Ele se transforma em seu modo definitivo e corre para o dragão para cortá-lo com sua espada flamejante. Enquanto Sorey lança uma enxurrada de ataques flamejantes contra o dragão. Edna se lembra de seu irmão quando o dragão domina Sorey e o faz cair. Ela caminha até o dragão e pede que ele pare. Ela pede que seu irmão volte para ela, mas o dragão a faz voar com um golpe de sua cauda, e então se prepara para atacar o dragão, uma bola de fogo para ela. Sorey corre para salvá-la, mas de repente, o dragão cancela seu ataque e voa para longe sem ferir Edna, pois ela fica aliviada por seu irmão ainda se lembrar dela. Sorey conversa com Zavid, que também aceita que nem toda esperança está perdida. Ele decide partir em uma jornada para encontrar uma solução para purificar seu amigo dragão, mas diz a Edna para chamá-lo se ela quiser matar seu irmão. Edna pede a Layla um contrato para que Sorey ajude seu irmão. Sorey aceita e faz o contrato. Sorey, Edna e Layla então partem juntos. À noite, Sorey expressa o desejo de visitar o reino de Rowlands, onde dragões eram adorados. Ele quer saber mais sobre essa antiga prática e a relação entre dragões e os habitantes. Edna diz que o mundo não é como nos livros, mas ela não tem problema em acompanhá-lo se eles puderem encontrar algumas pistas para salvar seu irmão. Depois disso, Layla pergunta a Sorey o que significa purificação para ele, e ele se pergunta que tipo de pergunta idiota é essa. Layla diz a ele que é importante ter sua própria imagem de purificação. Caso contrário, o malvado Auro o afetará enquanto ele continuar lutando contra os demônios. Ela sugere que ele desenvolva uma imaginação, e para ajudá-lo com isso, ela usa um talismã para agitar a fogueira deles, como um demônio. Layla pede a Sorey que a purifique e encontre sua resposta, e ele corta o boneco de fogo. Seu ataque não surte efeito, e o fogo retorna à sua forma humanoide repetidas vezes antes de Layla fazê-lo voltar ao normal. Sorey diz que é muito difícil, mas Layla acha que, embora o potencial de Sorey como herói seja muito alto, sua principal motivação é ajudar as pessoas, o que torna seus poderes frágeis. E talvez Mike possa ajudá-la melhor nessa condição. Na manhã seguinte, a Sorey e as meninas começaram a descer a montanha. Durante o caminho, encontraram 2 soldados de Alisha. Eles estavam comentando sobre uma tempestade violenta que havia destruído a ponte que era necessária para ajudar a cidade. Alisha, cheia de preocupação, encontrou uma outra ponte e correu para lá. No entanto, o clima mudou drasticamente, e ao retornar, ela percebeu que as nuvens haviam parado no céu, como mágica. Por isso, ela entregou os medicamentos e deixou 2 soldados para informar Sorey. Sorey pega um cavalo emprestado e descobre que a tempestade foi causada por um demônio. Ele alcança o professor de Alish e os cavaleiros levados pela tempestade. Layla percebe que o demônio, semelhante a uma cobra, controla o clima. Ela se voluntaria para proteger as pessoas, e Sorey só pode unir-se a Edna. Ela lhe dá poderes, e ele se transforma em seu segundo traje de Genshin, com o elemento terra. Ele ataca a cobra com um soco, mas ela revida com explosões mágicas. Sorey desvia e bloqueia, decidindo purificar o monstro. Porém, antes de agir, o demônio é atingido por um raio vermelho e um dragão o ataca do céu. Edna diz a ele que o dragão é apenas um filhote no momento, e como não é um demônio completo, pode ser purificado. Sorey decide purificá-lo, e usa a cobra como base para se lançar em direção ao filhote de dragão, que voa para longe, e Sorey cai no chão. Ele fica frustrado por não ter conseguido purificar o bebê dragão.
mas pelo menos a cobra foi tratada. Mais tarde, Sorry fica sabendo pelo professor de Alicia que o bebê dragão voou em direção à cidade para onde Alicia estava indo, e ele quer salvá-la. Ele pergunta a Edna se ela pode criar uma ponte usando sua magia da terra, mas ela diz que isso não será possível, até que a enchente diminua. Isso acontece em breve, e Sorey dá um soco no chão, e o deixa com várias ereções, criando uma ponte temporária. Do outro lado, Mike encontra um anjo menor sendo perseguido por uma árvore demonizada furiosa, enquanto ele está descansando, então, ele atira na árvore para proteger o pequeno. A árvore não sofre muito dano com o ataque de Mike, então ele decide atirar nela novamente. No entanto, o anjo menor percebe que precisa de mais poder de fogo, então, ele usa sua habilidade única para aumentar as habilidades de Mike. E uma flecha manda a árvore demonizada voando pela floresta. O anjo menor está cansado, e mais tarde, enquanto bebe água de um riacho, ele se apresenta como um Atuk. Ele afirma que Mike é um jovem sábio para saber sobre os anjos menores ou Norman. Apesar de sua idade, ele afirma que os anjos normandos têm a função de cuidar dos vilarejos, e que no passado, havia muitos anjos normandos. Mike e Aksuk ajudaram a conectar humanos e anjos, mas agora estão dispersos. Mike agradece a Aksuk pelos poderes dados, e avisa que os demônios ainda são perigosos. Aduk descobre que Mike quer encontrar seu amigo, e decide se unir a ele. No caminho, o Tuk-U fica surpreso ao saber que Mike conhece Layla, dizendo que ela era sua ex. Mike fica enojado ao saber que Layla gosta de furries, mas depois eles veem pessoas falando sobre o herói criando uma ponte. O Tuk-A e Mike percebem que Sorey está perto e correm para ele. Sorey chega à segunda maior cidade de Highland, e a encontra em ruínas. A aura maligna é densa, e Sorey acredita que causou a praga na cidade, sendo o filhote de dragão a razão. Ele corre para encontrar Alicia, que está servindo os pacientes como enfermeira. Assim que se encontram, Edna comenta que ela é mais bonita do que pensava, e Alicia pergunta quem disse isso. Sorey a apresenta a seu novo parceiro anjo, mas depois percebe que Alicia ouviu sua voz sem tocar na mão dele. Layla comenta que deve ser porque sua proficiência como herói aumentou, e agora ele também pode transmitir vozes sem fio. Alicia está feliz por um tempo, mas suas mudanças de humor a deprimem. Diz que seus medicamentos não funcionam. Teme que todos morram, apesar de seus esforços. Sorey diz que precisam resolver essa bagunça. Ele ouve o rugido do bebê dragão e decide purificá-lo. Sorey pede a Edna que impeça o dragão de voar. Então ela usa uma barreira para mantê-lo abaixado, enquanto Sorey usa o poder de Layla para atacá-lo. No entanto, o dragão rompe a barreira e alça voo rapidamente. Edna percebe que o pequeno dragão em breve se tornará um mentor e ficará extremamente poderoso. O dragão lança um ataque com fogo, e Sorey neutraliza os ataques antes que causem destruição. Layla expressa o desejo de que Mike venha logo com o artefato sagrado. E Sorey sente que ele está por perto, então eles decidem que precisam esperar um pouco mais. Sorey voa em direção ao dragão, mas é esmagado no chão e perde seu poder. O dragão decide então acabar com Layla primeiro, e Sorey fica no caminho de seu sopro de fogo. No entanto, antes que o ataque atinja alguém, a flecha o destrói, e Sorey se vira para ver Mike vindo em sua direção com um arco e um pequeno personagem de mascote. Layla não perde tempo, e estabelece um contrato de subordinação com Mike, ignorando os termos e condições como todos nós, para que Sorey possa usar seus poderes rapidamente. Mike corre em direção a Sorey, que está se esquivando constantemente do sopro de fogo do dragão. Assim que o contrato é estabelecido, Sorey invoca seu poder e se transforma no traje Genshin número 3. O dragão reúne toda a aura maligna da área para lançar um ataque poderoso, mas Sorey e Mike também combinam seus poderes para usar seu movimento final, o Azure Shot. O dragão lança seu sopro destrutivo em direção a eles, mas o tiro azul de Sorey perfura o ataque e o dragão, e como bônus, atinge as nuvens e limpa o clima também. O dragão cai no chão, e Sorey e Mike saem do modo Fusion. Os dois estão com a respiração ofegante, mas depois, dão o aperto de mão característico para comemorar o reencontro. Logo depois disso, eles decidem cuidar da aura maligna residual que está contaminando as águas da cidade, para impedir a propagação da praga. Graças ao elemento água de Mike, eles fazem um rápido progresso na purificação do canal, e depois voltam para casa. Mais tarde naquele dia, eles fazem uma pausa na biblioteca da cidade, onde Mike e Edna brigam entre si sem motivo. Eles também encontram Roland, o anjo encarregado de proteger a cidade, que não cumpriu seu dever e foi consumido pela aura maligna, tornando-se o dragão que atacou a cidade. Depois que o ataque de Sorey o purificou, ele voltou ao normal. Agora Roland se arrepende de ter sido incompetente e de ter deixado a aura maligna afetá-lo. Layla diz que não é culpa dele, pois é difícil resistir a uma aura forte. Sorey pergunta a origem da aura. Roland não lembra claramente, mas acha que era algo menor. De repente, Roland Aksak se manifesta, dizendo que já viu vilarejos desaparecerem por incidentes pequenos. Enquanto ele está sentado no colo de Layla como um canalha,
Ela o pega no colo quando Roland reconhece que ele é um anjo normando que já foi abundante, mas apenas alguns deles são vistos agora. Nesse momento, Alicia chega com o jantar e se senta ao lado de Sorry para comer. Ela o agradece pela ajuda na purificação da água, mas ele diz que ainda não está completo porque levará pelo menos 1 ano para que toda a água do ciclo da água seja purificada. Alicia entende e agradece aos anjos por salvarem a cidade, acrescentando que as pessoas ficariam felizes em viver com eles novamente. Sorry pergunta a ela sobre a condição da cidade, e ela responde que, embora as coisas ainda estejam sombrias, as pessoas estão começando a sorrir. Pouco a pouco, Sorry pergunta se pode ajudar em algo, e após alguns minutos de formalidade inútil, ela pede que ele ajude a reconstruir a cidade com os suprimentos enviados da capital. Sorry ajuda a descarregar os suprimentos, e em seguida, observa Alicia avisando seus soldados que qualquer um que tentar monopolizar os suprimentos destinados ao povo, será severamente punido. Edna e Mike estão cuidando dela, e ela acredita que a princesa não precisa fazer isso sozinha. No entanto, Mike contraiu a doença da simpatia de Sorry, e acredita que isso faz parte do charme de Alicia. Nesse momento, a comerciante ruiva que ajudou Sorry a entrar na cidade, chega com seu grupo de comerciantes. Ela pergunta a Alicia onde podem carregar a comida que trouxeram da capital, e então percebe que estava falando com a princesa. Enquanto conversam, Sorry também vem correndo até elas, e Alicia fica surpresa por ele conhecer a ruiva. Ela se apresenta como Rose, e em seguida, lembra Sorry de que ele tem uma dívida com ela, e examina o corpo dele, imaginando se deveria receber o pagamento com isso. No entanto, depois de provocar ele e Alicia por um tempo, ela decide começar a trabalhar, e começa a descarregar os suprimentos. Logo, o professor de Alicia chega com um cavaleiro que eles haviam colocado no palácio, e ficam sabendo que o chanceler Bartlow ordenou que as tropas marchassem em direção à zona de amortecimento com o reino vizinho de Rowlands. Alicia fica sabendo dos detalhes pelo cavaleiro disfarçado. Will relata que os oficiais de alto escalão receberam instruções para a guerra. O professor de Alicia acredita que, depois de mandá-la embora, Bartlow conseguiu convencer todos os outros a iniciar uma guerra e estava planejando roubar-o. A equipe de Alicia se prepara para receber suprimentos das aldeias inimigas na fronteira. O primeiro grupo de soldados chegará em breve. Alicia decide ir até lá e interromper a guerra. Sorian quer acompanhá-la, mas Layla se opõe. Ele pergunta o motivo, e ela diz que o campo de batalha tem uma aura maligna densa que pode consumir humanos. Ela afirma que Sorey não está pronto para ver humanos virarem demônios, quando ele sente uma forte aura maligna, aura vinda de um demônio próximo. Ao entrarem em um beco escuro para encontrar a fonte da aura maligna, Sorey sente que ela é mais maligna do que qualquer coisa que ele já sentiu antes, e Layla diz que se trata de um demônio humano. Eles logo chegam à sala de onde vem a aura maligna, e Sorey entra nervosamente e olha em volta para ver um demônio em um canto. Layla diz a ele para se concentrar e ver sua forma humana, pois as pessoas normais o verão como elas mesmas. Ela pede a Sorey que a purifique, e ele ataca o demônio com sua espada. No entanto, no momento em que ele faz contato com o demônio, as terríveis lembranças do humano corrompido pela aura maligna entram em sua mente, e ele é arremessado para longe pelo demônio em fuga. Sorey o persegue porque não quer deixar que ele cause estragos na cidade, e com um golpe rápido, ele purifica o homem. O homem volta ao seu estado normal, mas Sorey sofre danos emocionais. Layla lhe diz que purificar um humano corrompido significa absorver sua aura maligna no corpo do herói, e Edna acrescenta que essa é a parte mais exigente do trabalho. Depois de saber disso, Savre diz que seu trabalho ainda não terminou, e caminha até um cemitério, onde para em frente ao túmulo de uma pessoa assassinada pelo humano devonizado. Ele esfaqueia o chão com sua espada, e purifica a alma miserável como o herói. Sorey compartilha com seus amigos que nas memórias do inferno, ele viu que brigou com seu irmão. Durante essa briga, foi atacado, e ao se defender, acabou causando a morte dele. Esse sentimento de culpa o transformou em um demônio. Layla, então, pergunta se ele ainda deseja ir ao campo de batalha, mesmo sabendo dos perigos que isso implica. Ele responde que é exatamente por essa razão que ele precisa ir. Por outro lado, Alicia está ocupada com os preparativos para interromper a guerra. Ela decide levar todos os soldados que puder e atravessar as montanhas para chegar rapidamente à zona de segurança e deter o exército deles. Seu mestre também trouxe sua grande lança e planeja ajudar sua aluna na batalha. Ela está feliz e sai para fazer mais alguns preparativos, mas descobre que todos os seus guardas estão faltando. De repente, os assassinos a cercam, e Alicia lhes diz que não tem tempo para ela. Um assassino a ataca, mas ela o domina e o nocauteia antes de apontar sua lâmina para o líder do bando, que é o mesmo assassino que a atacou antes. O líder pergunta o que ela planeja fazer depois de chegar ao campo de batalha, e quando Alicia responde que vai acabar com a guerra, ele considera isso impossível. Alicia diz que não pode parar mesmo assim, e permanece firme em sua crença de que o reino de Hillan não atacará primeiro. O chefe assassino pergunta se ela está disposta a deixar seus soldados morrerem desnecessariamente, enquanto o inimigo os ataca primeiro, e Alicia hesita, dando ao assassino a chance de atacá-la. Enquanto o assassino a domina, ela declara que não deixará ninguém morrer por seus ideais tolos, pois mesmo uma morte é uma perda grave, e Alicia coloca a lâmina em sua garganta dizendo que está disposta a morrer por seus ideais. Suas palavras comovem a assassina, que se afasta e guarda suas armas.
Ela passa por Alisha, que lhe diz para estar preparada para as consequências de atacar uma princesa. E a assassina responde que não tem medo da execução. No entanto, Alisha tem outros planos e ordena que os assassinos a sigam até o campo de batalha e testemunhem o fim da guerra com seus próprios olhos. Para que a líder tenha uma visão melhor, ela corta sua máscara e, depois de verificar sua identidade, pede sua ajuda com alimentos e suprimentos. A assassina revela que na verdade é Rose e diz a Alisha que aceitará seu pedido como comerciante agora. Antes de ir embora, Alisha faz um último pedido a Rose, pedindo que ela impeça as pessoas de se vingarem dela se ela morrer. Como ela não quer que o ciclo de ódio continue, Rose lhe promete trabalhar pela paz em seu lugar se ela perder a vida, e elas partem para se preparar para a partida pela manhã. Na manhã seguinte, Sorey e seu grupo se despedem do Anjo Roland, confiando a segurança da cidade a ele mais uma vez. Apesar de ter feito besteira na primeira vez, ele aceita o trabalho e diz que tudo correrá melhor agora que a Tuque está ficando para trás para ajudá-lo. No entanto, ela continua comentando que se acontecer uma vez, acontecerá duas, e Mike continua a calá-la. Nesse momento, Alisha chega e pergunta a Sorey se ele está pronto para ir embora. Eles saem com o exército e comerciantes liderados por Rose. Alisha explica a Sorey sobre a guerra. Ela acha que o exército de Baltro vai para uma bacia para se estabelecer. Os exércitos terão cerca de 20.000 soldados cada, e os 1.000 do seu lado tentarão impedir a luta. Seu professor diz que talvez precise lutar contra seus próprios soldados, mas Alisha acredita. Eles entenderão. Logo, Ayami, guarda de elite de Alisha, junta-se a ela após caçar um javali gigante. Ela compartilha assuntos pessoais, então percebe o herói com eles. Ela se aproxima e comenta que ele parece diferente dos rumores. Sorey pergunta sobre os rumores, e ela diz que falam que ele matou um dragão, assou e comeu inteiro. Sorey só consegue rir disso, e então Yun pede que ele segure as mãos dela. Ele obedece, e a garota pervertida começa a gemer enquanto declara que nunca mais vai lavar essa mão. Alisha a repreende, e pede a ela um relatório sobre o exército de Barla. E Ayami responde que sua estimativa está correta, e que ele está levando 20 soldados com ele. À noite, Alisha não consegue dormir, e encontra Sorey no mesmo barco. Eles vão para o rio em uma viagem de hidratação, onde Sorey diz a ela que, se a guerra ainda não começou, ele está se hidratando. O general ordenou que enviasse um enviado ao inimigo para evitar a guerra. Mas se já tiver começado, ele não planeja se aliar, Alisha entende. Ao chegar ao campo de batalha, percebem que a guerra começou. Sorey sente a aura maligna a quilômetros, e o professor de Alisha diz que não há como parar. No entanto, Alisha é um demon que não quer falar com o general, e se ele não ouvir, ela planeja capturá-lo. Ela lidera seu grupo pela névoa densa, onde os arqueiros inimigos atiram. Um soldado morre protegendo Alisha, mas Ian assume e elimina os arqueiros com tiros precisos. O professor de Alisha fica para proteger. Alisha e Rose vão ao acampamento do general. Entram na fortaleza. E o general se surpreende ao ver a princesa, e ela ordena enviar um enviado ao inimigo. O general se recusa firmemente a assinar a trégua, insistindo que Bartlow deu ordens para vencer a guerra a qualquer custo. Ele ordena que capturem Alisha, mas ela consegue vencer com facilidade. Frustrado com a situação, o general manda que todos ataquem Alisha, mas Rose avisa que isso não é uma boa ideia. Ele então diz que garotas como ela deveriam estar na cozinha, o que irrita profundamente Rose e as outras meninas. Elas se sentem ofendidas e desrespeitadas pelas palavras do general. Elas conseguem vencer os cavaleiros, mas o general, tomado pela fúria, ordena que façam tudo ao alcance, até mesmo matar. Alisher proíbe que Rose mate, mesmo quando estão sendo dominados. Rose tenta atacar com intenção de matar, mas Alisher a impede, desejando evitar mortes. Em meio à confusão, um cavaleiro a apunhala pelas costas, e ela acaba desmaiando. O cavaleiro que a esfaqueou perde a cabeça devido à culpa, mas o general lhe diz para terminar o trabalho. Ele hesita e se afasta, mas os outros cavaleiros se reúnem perto de Alisha e Rose. Rose lhes diz que isso terá consequências, e enquanto ela grita para que os cavaleiros se afastem, uma forte rajada de vento os leva para longe. As meninas se perguntam o que está acontecendo, e então percebem que há um anjo ajudando-as. Rose coloca Alisha contra um pilar e pede desculpas por não poder cumprir sua promessa de não violência. Ela mostra suas habilidades acrobáticas e pula sobre todos os cavaleiros para alcançar o general, que tenta pegá-la, mas erra. Rose aponta uma faca para o pescoço dele, dizendo aos cavaleiros para largarem as armas, pois, se não o fizerem, o general não estará mais lá. Enquanto Alisha está trabalhando pela paz à sua maneira, Sorey vai para uma posição elevada de onde pode ver todo o campo de batalha. Enquanto os dois lados se matam, sua aura maligna assume a forma de demônios, e Sorey decide detê-los. Ele salta para o campo de batalha, e todos os soldados param assim que o veem.
Sorey ataca os soldados de ambos os lados, e com seus poderes de herói, consegue purificar aqueles que se transformaram em demônios sem matá-los. Isso afeta muito sua mente. À medida que as lembranças violentas de seus alvos surgem em sua mente, ele se ajoelha, dizendo que a aura maligna que entra em seu corpo é muito forte. É algo enorme para ele lidar. Mas, apesar disso, ele não desiste e vai em frente para purificar mais soldados. Ele se transforma em seu traje de fogo e queima os demônios. Mas então os soldados de Roland disparam os projéteis em chamas de suas catapultas. Sorey se transforma no traje de água e derruba as catapultas usando o arco que Mike lhe deu. Depois disso, ele se transforma no modo terra e bate no chão com toda a sua força, tornando-o inadequado para uma guerra direta. Ele derrota os humanos demonizados e purifica os últimos demônios. Usa o poder de Mike e a técnica Arrow Rain para purificar todos de uma vez. Após isso, Sorey colapsa pelo uso excessivo de energia. Seus anjos saem do corpo e anunciam o fim da guerra. Mas Sorey ainda sente uma aura maligna de outra direção. Ele corre aleatoriamente para o Senhor da Calamidade, caindo muitas vezes. Mas vê que a guerra está longe do fim. O maior perigo está atrás dele, e ao se virar, encontra uma aura maligna inédita. Os anjos também estão atônitos, nunca viram algo assim, e se perguntam que monstro a causa. Sorey percebe que é de um humano, mas não vê a quem pertence. Todas as pistas apontam apenas para uma coisa, e Layla declara que esse deve ser o Lord of Calamity, o arqui-inimigo dos heróis. Nesse momento, um mensageiro do exército de Highland anuncia um cessar-fogo, porque Rose conseguiu passar pelo general. No entanto, o Lord of Calamity e seu servo não estão felizes com o fato de a guerra terminar tão rapidamente, pois ainda não receberam toda a aura maligna de que precisam. Sorey corre em direção ao Lord of Calamity, e seus amigos anjos o seguem. O chefe final tem um domínio gigantesco de aura maligna ao seu redor, e Sorey se pergunta se é possível purificar um cara como ele. Nesse momento, ele vê a figura de seu inimigo na nuvem de aura maligna, e corre em sua direção. Sorey declara que purificará o gorila como o Lord of Calamity, que o provoca pedindo que ele mostre seu valor. Como o herói, Sorey o ataca, mas o vilão interrompe o ataque, mostrando-lhe um vislumbre de sua forma humana, antes de jogá-lo longe. Sorey, cercado por anjos, avança com determinação, a espada de fogo reluzindo em suas mãos. Seus aliados alados, com suas asas imponentes, lançam flechas de água que cortam o ar com precisão, criando um espetáculo de gotas luminosas. No entanto, o vilão, com um sorriso cruel, consegue bloquear habilmente a lâmina flamejante com uma barreira de energia escura, desviando as flechas como se fossem simples brinquedos. Sorey se levanta para lutar. No entanto, Layla diz que eles ainda não estão prontos para enfrentar o desafio. O Lord of Calamity, então, ordena que os demônios ataquem imediatamente. Eles criam uma aura maligna ao redor para testar as habilidades de Sorey. Com grande esforço, ele consegue bloquear o ataque, enquanto o vilão observa e comenta que, na verdade, a aura humana é a mais poderosa de todas. Sorey corta a aura maligna, e em seguida, os demônios o atacam instantaneamente. Ele revida, mas fica sem energia rapidamente, e o vilão lhe diz que ele não pode fazer diferença. Sorey se levanta, declarando que não vai parar até purificar toda a aura maligna do mundo, e então aproximará humanos e anjos novamente. Com seus amigos cobrindo suas costas, ele se levanta e começa a purificar os demônios novamente. Ele enfrenta seus demônios internos, enquanto o vilão inicia um monólogo longo. O Lorde da Calamidade, cansado, não quer derrotar o inimigo agora. Ele decide se retirar, mas diz ao herói para sobreviver e ficar mais forte, trazendo esperança ao mundo. Ele deseja esmagar Sorey quando o mundo depender dele, criando uma aura maligna ameaçadora. Ele desaparece e seu assistente o segue. Sorey está no limite depois de lutar por tanto tempo, e seus amigos anjos vêm apoiá-lo, dizendo que mesmo que não possam purificar os demônios como o herói, eles ainda podem dispersá-los. Por outro lado, o professor de Alicia e outros cavaleiros estão tentando tratá-la, mas sua condição é muito grave. No entanto, mesmo assim, Alicia está preocupada apenas em parar a guerra. Rose não quer que ela morra e corre para buscar Sorey, esperando que o herói possa salvá-la. Ela corre para o campo de batalha e pega um cavalo emprestado para encontrá-lo. Mas, de repente, ela ouve a voz dos anjos que a protegeram e a Alicia anteriormente. Ela não parece gostar muito dele, mas segue suas instruções para encontrar Sorey, que finalmente conseguiu lidar com todos os demônios. No momento em que Sorey se volta para Rose, um demônio sobrevivente lança um ataque surpresa contra ele. O novo anjo aprende, dando a Sorey a chance de derrotá-lo. Ele diz ao herói para não morrer, pois há muito a fazer. Rose fala sobre Alicia. Sorey corre até ela e a cura, lembrando do primeiro encontro. Ela acorda, e eles falam sobre a gratidão de se conhecerem. Sorey se alegra que a primeira pessoa que conheceu foi Alicia, pois isso o fez acreditar em seu sonho. Mas, depois disso, Alicia declara que planeja voltar para a capital, porque seu principal papel como princesa dessa nação é garantir que não haja possibilidade de guerra.
ela planeja se tornar mais ativa na política, para que algo como isso nunca mais aconteça. Sori então diz a ela para se tornar seu cavaleiro, pois assim, eles poderão se fortalecer juntos e proteger um ao outro. Alicia diz que também gostaria disso, e Sori pede a Layla que conduza a cerimônia. Ela solicita que ele conceda a Alicia um novo nome na língua antiga após a cerimônia para finalizar o contrato. Um círculo mágico envolve Alicia, e Sori lhe atribui um nome em latim ou grego, transferindo parte de seu poder para ela. Alicia expressa sua gratidão e se emociona ao testemunhar pela primeira vez os 3 anjos, sentindo a presença deles de maneira intensa e única. Eles conversam a noite toda, e na manhã seguinte, Alicia e seu grupo se preparam para partir. Alicia e Sori desejam um longo adeus um ao outro, e Rose se aproxima deles, pedindo que arrumem um quarto. Enquanto Sori também se despede dela, algo o ataca de repente e o faz voar. Sori se levanta e vê um cavaleiro demonizado que lhe pergunta como ele ousa tirar suas façanhas militares. Alicia identifica que a voz pertence ao general, e pergunta quando ele se tornou tão feio, e ele declara que a levará. A princesa deve se dirigir ao chanceler, e provar que ele é mais útil à nação do que ela. Layla explica que ele se transformou em um demônio, e Rose diz a Sori que ele é o idiota que a feriu. Sori fica furioso e desembainha sua espada, apesar do aviso de Layla de que ele não deve ceder à raiva. Ela tenta impedi-lo, mas Sori simplesmente a empurra para o lado, enquanto diz ao general que pessoas como ele são um fardo para a terra. Seus amigos temem que ele seja consumido pela aura maligna nesse ritmo, mas Sori persiste e purifica o general sem tirar sua vida. Alicia lhe agradece pela ajuda e declara que o general será julgado quando chegarem à capital, e Mike elogia Sori por controlar sua raiva. Logo eles se despedem da princesa, e em seguida, Rose se aproxima de Sori, lembrando-a do favor que lhe é devido. Ela quer que o favor seja retribuído agora, e Mike e Edna concordam que ela não está tramando nada de bom. Rose pede a Sori que a acompanhe em sua jornada comercial até a Rowlands, porque ela está lidando com alguns clientes complicados, e ter o herói com ela aumentará as chances de sucesso. Os anjos não veem nenhum problema nisso, e Sori concorda em ajudar Rose. Ela fica feliz, mas depois se aproxima sorrateiramente de Sori novamente, sussurrando se ele pode ver o esquisito que veio com ela ontem. Sori diz que o anjo Dezel está descansando na carruagem e faz uma pegadinha com Rose para anunciar sua presença. Os anjos acham que ele será divertido para viajar. Sori prossegue, pedindo aos amigos que o sigam, pois o trabalho está apenas começando. Logo param para Rose e seu grupo comprarem ervas. Ao descobrir que vendem produtos roubados, ela os confronta e derruba sozinha. À noite, suas amigas tomam chá de ervas enquanto Sori treina com seus amigos. Layla o envolve com um anel de fogo, dizendo-lhe que, embora as emoções negativas não possam ser vistas, elas existem e dão origem à aura maligna. O papel do herói é aceitar essa aura maligna e criar o perdão. Em vez disso, ela ataca Sori com um anel de fogo, e ele tenta se imaginar purificando-o. Depois disso, Mike se junta ao treinamento, dizendo que a aura maligna cria contradições, como combinar fogo com água. Ele combina seus poderes com Layla, e quando elas atacam Sori juntas, ele sente que o Lord of Calamity o está atacando novamente. Ele fica indefeso diante disso, e seus amigos percebem que ele ainda não está pronto. Nesse momento, Rose chega e pergunta se ele estava treinando com fogo e água. Sori diz a ela que está tentando desenvolver suas habilidades para reconhecer as propriedades da aura maligna e as formas de combatê-las. Rose fica impressionada, mas vê uma boa oportunidade de negócio e diz a Sori que ele pode fazer um show enquanto viaja pelo mundo e que as pessoas o pagarão de bom grado. Sori ri e Rose lhe diz para descansar um pouco, pois eles chegarão ao seu destino pela manhã. Na manhã seguinte, eles chegam à capital comercial de Rawlins, que é bastante vibrante. Rose leva Sori à sua sede, que é um supermercado completo com todos os tipos de produtos sendo vendidos. Depois, ela o leva a um armazém onde Maven, um homem idoso, se aproxima de Rose. Ela o cumprimenta jogando as mãos, e após ele se esquivar dos ataques, apresenta 2 estátuas de jade encontradas em ruínas próximas. Sori e Mike examinam as estátuas antes de Maven cumprimentá-los. Rose diz que Maven é um explorador e contador de histórias com mais de 100 anos. Nesse momento, fazendeiros e caçadores locais correm até Rose para negociar, e após isso, ela se aproxima. Ela percebe que um de seus traficantes, Glenn, está desaparecido. Mais tarde, ela conta a Sori sobre ele. É estranho, mas ele conhece a lenda do herói. Ela queria apresentá-lo a Sori para conseguir um desconto significativo. Então, Sergei, que é o capitão dos Cavaleiros de Rolance, chega com um mandado de prisão para Sorei. No entanto, ele menciona que testemunhou o poder de Sorei durante a batalha, e por esse motivo, o país não pode prendê-lo. Um indivíduo tão poderoso vagando livremente. Rose desce e defende Sorei, dizendo ao capitão que Sorei é o herói que terminou a guerra sem matar ninguém. Ela o lembra de que ele não tem o direito de prendê-lo sem o devido procedimento, mas Sergei é inflexível e está disposto a lutar com Sorei se for preciso. Mas antes que Rose possa dizer mais alguma coisa, Maven distrai ela e as pessoas que estavam no armazém, deixando o capitão cara a cara com o herói. Em seguida, Maven se coloca entre eles e os faz beber,
enquanto conta a Sorey sobre as 2 estátuas de Jade que são responsáveis por acabar com as brigas ao redor. Sorey pega uma das estátuas e percebe que é bastante pesada, pensando que poderia ser uma relíquia da era mitológica. Mavin ri e comenta que Sorey poderia ser um excelente explorador. Sorey, então, pergunta se Maven sabe como purificar um dragão, mas o velho não tem a menor ideia de como fazer isso. Ele afirma que conheceu o herói anterior, que disse algo muito interessante. Pensamentos ruins estão presentes no coração de todos, até mesmo no dele. Ele perguntou se isso poderia ser considerado uma aura maligna e se males necessários a originam. Estava ainda mais confuso com essa questão da aura maligna do que os americanos com seus gêneros, e nem mesmo Sorey tem uma resposta para isso. Sergei toma um grande gole de álcool e interrompe sua discussão filosófica. Ao vê-lo bêbado, Sorey decide ir embora. Ele encontra Rose indo embora assim que chega, e pergunta ao Wind Angel Dizel sobre isso. Ele diz que o herói não deve se preocupar com ela, pois vai protegê-la de qualquer forma. Rose vai até sua equipe de assassinos que vai lidar com um bispo hoje, e sua equipe logo assume o controle da igreja. Eles prendem o bispo e o interrogam sobre desvio de fundos públicos e silenciamento de testemunhas. Ele hesita, dizendo que não as matou, mas isso é tudo o que Rose precisava ouvir, seu testemunho, e ela o elimina rapidamente. Suri a vê retornar de seu segundo emprego tarde da noite, e pela manhã, ele a encontra fazendo negócios como se não tivesse matado um homem ontem. Logo depois disso, eles tomam o café da manhã, onde Rose revela que está um pouco assustada com os anjos. Suri pergunta a ela sobre Glenn e planeja visitá-lo à tarde, pois ele não a contatou. Ao comer, Rose vê Sergei, que veio se desculpar pelo confronto de ontem. Ela brinca sobre as flores e o convida para o café. Ele está mais relaxado com Sorey e surpreso ao saber que dragões, demônios e anjos existem. Ele diz a Sorey que um bispo faleceu na noite passada, então seus homens estão cuidando desse caso enquanto ele está aqui para ficar de olho no herói. Nesse momento, um de seus homens chega e diz a Serge que houve uma explosão perto da igreja que abriu um buraco profundo no chão. Sergei sai para tratar do assunto, e Mike diz a Sorey que eles devem ajudar. Seri diz a Sergei que a explosão espontânea pode ter sido causada por uma aura maligna, e ele se voluntaria para ajudar. Antes disso, o subordinado de Sergei lhe diz que o bispo provavelmente foi assassinado, e que a história sobre sua morte por doença era falsa. Ele fica chocado, mas continua cumprindo seu dever, e visita o local da explosão. Suri encontra um buraco profundo que foi criado por causa da explosão e cheira a uma aura maligna. Ele entra no buraco para descobrir mais detalhes, e Sergei o segue. O buraco os leva aos esgotos subterrâneos, onde Sorey pede a Leila que crie luz. Sergei fica perplexo com a magia angelical, e Sorey pede que o siga. Chegam a um local com aura maligna intensa e demônios incompletos. Mike sugere um ritual de purificação, e Sorey diz a Sergei para se afastar. Eles purificam a água e os demônios são purificados. Mas a fonte da aura, Orel, está à frente, e Sorey descobre com Sergeia que o canal leva à catedral. Ele percebe que esse lugar é semelhante às ruínas subterrâneas que visitaram em Ladylike, e que a aura maligna se deve aos atos malignos escondidos aqui. Eles seguem em frente, e chegam a um beco sem saída, e alguns cavaleiros da igreja pedem que eles retornem porque a área em frente a eles não está aberta para visitantes. Os cavaleiros reconhecem Sergei, mas, apesar disso, não o deixam passar. Sergei não pode brigar com eles tão casualmente, então decide se retirar. Mas agora ele concorda com Sorey que há algo obscuro acontecendo aqui. Ele revela que nem tudo está bem em seu país, e que recentemente, a igreja estava começando a expandir sua influência, e até estabeleceu sua própria ordem de cavaleiros. No entanto, Mike acha que, embora a condição de Roland seja a mesma de Helland, não há nenhum dragão aqui. Assim, Ray pergunta a Sergei se há algum desastre natural atormentando o país, e a única coisa que ele consegue pensar é na chuva interminável na capital. Sorey acha que é uma aura maligna, e decide ir à capital. Depois, saem do buraco e encontram o capitão dos cavaleiros da igreja com uma espada, perguntando o que fazem ali. Sirde diz a Sorey que Grudman é o líder dos cavaleiros que os detiveram. Rudman quer saber o que faziam sob a igreja, e Sergei não responde. Enquanto isso, Rose visita a casa de seu amigo Glenn e descobre que ele foi à igreja para consertar alguns móveis, mas nunca mais voltou. Rose percebe que o bispo e sua gangue o mataram e fica furiosa. Ela quer se vingar, mas sua assistente a impede, dizendo que ela jurou silenciar suas emoções quando decidiu trabalhar como assassina. Rose não quer ficar parada. De vez em quando, Dizel aparece ao lado dela, perguntando se ela quer sua ajuda. Ela só consegue ouvi-lo e finalmente percebe que a voz que sempre ouviu não era sua imaginação, mas um anjo. Dizel diz que esteve observando o tempo todo e acredita que o caminho dela está correto. É por isso que ele quer dar uma lição aos gananciosos da igreja em nome dela. Rose aceita a oferta dele, mas antes que ela possa colocar alguns termos e condições, Dizel desaparece no vento, e ela decide ir atrás dele.
Ele corre para a igreja a toda velocidade e usa seus poderes para criar um tornado destrutivo no local. Sorry e seus amigos percebem o tornado destrutivo e veem Rose correndo em direção a ele. Eles decidem persegui-la e Edna usa seu poder para colocar todos os cavaleiros fora de serviço. Gruden sobrevive ao ataque e quer deter Sorey, mas Sergei o impede, dizendo-lhe para deixar o Salvador seguir em frente. Os anjos dizem a Sorey que, se Dezel continuar prejudicando os outros, será consumido pela aura maligna. Querem lidar com ele e pedem a Sorey que cuide de Rose. Sorey vai até ela, enquanto seus amigos perguntam a Dezel suas razões. Ele se recusa a contar e diz que se estão lá para impedi-lo, os mandará embora. Ele lança uma rajada de vento, mas Edna a bloqueia com uma parede de pedra e Mike contra-ataca, com lanças de gelo. Rose também consegue sentir a presença dos anjos lutando, embora não possa vê-los, e Sorey lhe pergunta por que Dezel está fazendo isso. Ela não consegue dar uma resposta adequada, e de repente, uma enorme bola de fogo começa a consumir o tornado. Layla consegue absorver a forte pressão do vento em sua bola de fogo, que explode e causa mais danos à igreja do que o tornado. Algumas pedras voam em direção a Rose, e Dezel a protege antes de voltar a lutar contra Layla. Ela bloqueia o ataque e revela sua força, criando uma bola de fogo gigante e lançando-a contra ele. Dezel sobrevive à explosão com sua barreira de vento, e Rose grita para ele parar. Ele se rende. Mais tarde, Sorey pergunta por que atacou a igreja, e ele diz que foi punição pelos pecados deles. Dezel conta que viajou com rufiões e gostou do líder. O líder era responsável por tudo, até mesmo por tirar vidas, mas sempre protegia os mais fracos. Certo dia, ele adotou Rose, que cresceu de forma saudável e se tornou uma pessoa respeitável. Dizal sempre a observava atentamente e estava lá para protegê-la. Então, Rudman e seus cavaleiros chegaram, e Sorey procurou encontrar uma solução pacífica para a situação. Rudman primeiro pergunta a ele o que aconteceu na igreja, mas Sorey lhe dá algumas citações enigmáticas que leu em um livro barato. Ele fica sabendo que os cavaleiros da igreja levaram Serge sob custódia e que Grugman quer que o herói ajude seu país. Sorey lhe pergunta se é o país que precisa de sua ajuda ou se a igreja quer lutar contra a família real. Ele até mesmo oferece a terceira opção de que eles podem querer sua ajuda na guerra, mas ele se recusa a fazer qualquer coisa nesse sentido. No entanto, ele aceita visitar a capital deles antes de fugir. Gruevin quer conversar mais, mas Edna impede, pois não gosta de homens de rabo de cavalo. Depois, os amigos de Sorey perguntam seus planos, e ele diz que quer que as pessoas vivam felizes antes de estarem prontas para viver com os anjos. Ele acredita que há muito conflito no mundo, causando a aura maligna. Ele quer conhecer o maior número possível de pessoas para entendê-lo melhor. Eles logo retornam ao alojamento e encontram Mavin lá, esperando o herói antes que ele parta em outra jornada. Ele conta a história sobre a pergunta do herói anterior, que queria saber se um mal necessário também seria a fonte da aura maligna. Mavin dá a resposta a que chegou e diz que a coisa mais importante com relação à questão do bem e do mal é a honestidade. Ele acredita que aqueles que são honestos em relação a seus objetivos e ações podem se afastar da aura do mal, mesmo que façam algumas escolhas ruins. Maven vai embora com isso, e Sorey lhe agradece pela resposta. Enquanto observam a cidade, os anjos dizem a Suri que ele sempre foi honesto em sua maneira de viver, e é por isso que eles o seguirão aonde quer que ele vá. Edna diz que só o está seguindo por causa do contrato, o que faz com que Layla se lembre de Alisha. Ela fala para Suri que, se ele realmente se concentrar, poderá escutar Alisha através do contrato. Suri faz uma tentativa, mas não consegue. Ele se pergunta como Alisha está. A resposta não é animadora. Alisha e seus cavaleiros foram atacados por soldados de Baltros, e estão lutando arduamente para sobreviver sem precisar matar. Eles são dominados, e muitos dos soldados de Alisha sacrificam suas vidas para mantê-la segura. Por fim, ela consegue se abrigar com os soldados restantes em um dos esconderijos favoritos de sua infância. Logo depois, venho informar que o grupo sob o comando de sua professora também foi preso pelos soldados de Baltro por prejudicar os interesses nacionais e que eles estão atrás da vida da princesa. Enquanto seus soldados estão furiosos com isso, Alisha está cheia de culpa. Ela crê que, apesar de justificável, levou muitas boas pessoas à morte. Questionando o que fazer, tem uma visão de Sorey dizendo para se fortalecerem juntos. Alisha encontra força e inspiração nessas palavras e diz a seus soldados para segui-la novamente, pois agora vão invadir a capital e retomar o que é deles por direito. Enquanto ela se prepara para lidar com os Bartlows belicistas em seu país, Sorey se prepara para visitar a capital de Rolance para lidar com seu reinado eterno e aprender mais segredos sobre a aura maligna. Sua jornada como herói será ainda mais difícil agora, mas ele certamente sairá vitorioso com seus amigos ao seu lado. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!